Olá, seja bem-vindo ao dia 362 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos na reta final de ler a Bíblia toda em um ano. Tempo assim de confraternização, sabemos que vários pensamentos de reflexão vêm durante o ano. E uma das reflexões que você teve este ano é que você venceu muitos obstáculos. Você chegou até aqui. Morte, desafio, falta de dinheiro, às vezes a saúde precária, dias não tão animadores, enfim, muitas coisas podem ter assolado a tua vida e a minha vida, mas nós mantivemos o nosso compromisso com a nossa vida e principalmente com o nosso Deus, o nosso Senhor. Hoje, chegando na reta final, no nosso dia 362, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e convidar mais pessoas para fazer parte desse clube de leitura bíblica anual. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 33, vamos ao livro do Apocalipse, no capítulo 19, vamos ao profeta Malaquias, o último profeta e último livro do Antigo Testamento, no capítulo 1, e iremos encerrar a nossa leitura hoje no Evangelho de João, no capítulo 18. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 33, nós vamos ler sobre o reinado do rei Manassés, que foi rei em Judá, e também sobre o rei Amon, que também foi rei em Judá. Vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e prestou-lhe culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns, a quais consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-lhe a ira. Tomou as imagens esculpidas que havia feito e colocou no templo, da qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram ouvido. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos da Síria, as quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e os levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Senhor, do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e o atendeu ao seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Jerusalém, de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém, e jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive a sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor.
Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança do seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor. Antes, aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos lá para o livro das Revelações, o livro das Revelações, no capítulo 19, onde nós vamos ver uma multidão erguendo em voz alta, clamando aleluia, e também o cavaleiro no seu cavalo branco. Vamos a essa leitura de Apocalipse, capítulo 19, que diz assim: Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízes. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que vem dela sobe para todo sempre. 24 anciãos e 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, e estavam assentados no trono e exclamavam: Amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante à voz de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi dado linho fino, brilhante e puro. O linho são os atos justos dos santos. O anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos como são chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisará o largar de vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e clamava em voz alta e a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta. Os reis da terra e seus exércitos se reuniram para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Vamos agora ao profeta Malaquias. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 1 do profeta Malaquias. Aqui no capítulo 1, o profeta Malaquias vai falar do amor de Deus por Israel e também a rejeição por sacrifícios que são impuros. Vamos a essa leitura? Diz assim, profeta Malaquias, capítulo 1. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terras devastadas e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra de quem é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de quem me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? E ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentam oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que mantenha compaixão de nós. Será que este tipo de oferta ele atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente? Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Vamos agora à última leitura do dia, que é a leitura de João, no capítulo 18, aonde vai contar sobre a história de Jesus sendo preso, Jesus sendo levado até Anás, também Pedro negando ao nosso mestre Jesus, o sumo sacerdote interrogando Jesus, Pedro negando Jesus mais duas vezes e Jesus diante de Pilatos. Tudo isso aqui no capítulo 18 do Evangelho de João. Vamos a essa leitura? João, capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Abre parênteses. E Judas, o traidor, estava com ele. Fecha parênteses. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente eles perguntaram, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Ele respondeu, já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e a feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. Abre parênteses, o nome daquele servo era Malco. Fecha parênteses. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás, quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e os outros discípulos que estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando no lado de fora da porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio
e os servos e os guardas estavam ao redor da fogueira que havia feito para que se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde também os judeus se reúnem. Naquele nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta o que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando disse Jesus isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe o rosto. Isso foi o jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha de Pedro cortara, insistiu: Eu não vi com aquele homem no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório, que estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusações vocês têm com este homem? Eles responderam: Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Leve-no e julgue-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele haveria de sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Jesus: Essa pergunta é tua ou dos outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e seu chefe de sacerdote que me entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para vir a este mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que verdade? Que é a verdade? Disse Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Essa foi a nossa leitura de hoje e estamos quase encerrando o ano. E é uma dádiva do Senhor permanecer com você durante todo esse ano. E espero que você volte amanhã para mais um dia da leitura bíblica. Aguardo você. Até lá.